E aí, meus fãs de futebol, vamos comentar hoje o pós-jogo da vitória da seleção brasileira por 3-0 contra o Chile. É um jogo que eu acho que deve estar todo mundo feliz, né? O Brasil jogou bem, convenceu, uma atuação boa do Brasil depois de muito tempo. Mas o que eu quero falar aqui é o que a gente pode tirar realmente que é importante dessa partida. Quais são os pontos realmente cruciais? Mas antes de começar, eu só queria avisar, né? Porque aqui esse canal é sobre o Bayern de Munique, mas eu sou brasileiro e eu também quero cobrir a seleção brasileira. Então, vai ser um canal do Bayern e quando tiver data FIFA, do Brasil também. E talvez de vez em quando vai ter algum vídeo que eu faça uma exceção e faça um conteúdo sobre outro campeonato, alguma coisa assim. Mas a teoria é sobre o Bayern e o Brasil. E quem gosta do meu conteúdo, eu queria pedir para se inscrever, deixar o like, compartilhar e pode comentar à vontade. Pra gente começar sobre a partida, o pós-jogo, né, a análise, vamos fazer mais ou menos uma trilha cronológica aqui. O Brasil começou bem o jogo, com intensidade. Eu gostei da energia do Brasil, os jogadores querendo, correndo. Hoje, claramente, o Brasil tava com um senso de time muito melhor que antes. A gente já vai comentar sobre isso. E o Brasil começa bem, tem um gol anulado. Aí no meio do primeiro tempo, eu acho que o Brasil não conseguiu manter a intensidade, baixou um pouco o ritmo. Também achei que o Brasil, no meio do primeiro tempo, estava um pouco desconexo no sentido de forçar uns passes nada a ver, essas coisas. Mas depois melhora de novo e na reta final do primeiro tempo consegue fazer 1-0, uma bela jogada, né, com o João Pedro baixando para receber a bola. O João Pedro, que é muito importante deixar isso claro, ele não é centroavante, ele é um 9 móvel, um falso 9, muito bom por sinal. Consegue baixar um passe de primeira, né, uma triangulação ali com o Douglas Santos correndo ali, fugindo da marcação. E o Estevão, daí, conseguiu a enfiada pro Rafinha e sobrou pro Estevão que fez um golaço. Então, assim, o Brasil, no primeiro tempo, qual que era a sensação? O Brasil tava conseguindo achar alguns espaços, mas tava faltando aquele último terço, aquele último drible, aquele último passe, sabe? Aquele finalzinho pra concretizar em uma chance. E quando o Bayern, nossa, já tô confundindo aqui, mas quando o Brasil conseguiu a finalização, muitas vezes era um Chile que os caras estavam se matando, se doando em campo pra bloquear o chute. A gente viu muito chute bloqueado. Porque o Chile, vamos lá, que vai ser uma parte importante para daqui a pouco nessa análise do vídeo. O Chile não é um time bom, é um time bem ruim. E o que eles fizeram? Hoje eles vieram num 4-3-3, basicamente, na marcação. Quando tava no bloco médio e tentando subir um pouco a marcação, eles faziam um 4-3-3, o qual servia muito mais para atrasar o ataque do Brasil. Então era só pra gastar meio que tempo, né? Fazer o Brasil ter que girar um pouco a bola. E quando o Brasil conseguia avançar em campo, o Chile recuava e fazia um 5-3-2. Era um 5-3-2 fechado, mas também não era uma retranca absurda. Não tava fácil de criar chances, mas também não era nada impenetrável, sabe? Então foi isso, assim. O Brasil, quando conseguiu criar umas chances, o Chile tava se matando pra bloquear o chute. Até que saiu o gol finalmente. No segundo tempo, o Brasil continuava jogando melhor. Até que finalmente, né, o Luiz Henrique, que eu já vou falar um pouco mais sobre ele, entrou muito bem, consegue fazer a jogada do segundo gol. E daí eu acho que o Brasil, depois do 2-0 cresceu ainda mais de confiança. A gente viu um Brasil mais solto em campo. E também o Chile que começou a dar mais espaços. Então o jogo começou a ficar um pouco mais fácil, mais fluido. E o Brasil cresceu, fez o 3-0 e se forçasse mais, talvez conseguisse um 4-5-0, mas não criou tanto, talvez, a esse ponto, mas podia ter feito mais. Então, eu acho que é mais ou menos isso que a gente pode falar da partida em si. Depois eu vou falar um pouco mais de tática, mas agora eu quero falar um pouco do que eu acho que tá mudando nessa seleção. Porque a grande verdade, gente, eu sei que agora que venceu é muito fácil falar isso e todo mundo vai falar isso. Mas, infelizmente, eu não fazia pós-jogo aqui do Brasil nas outras datas FIFA. Só que o problema do Brasil nunca foi jogador. Eu concordo que falta aquele 9 cravador de área, porque o João Pedro não é esse perfil de 9, não é. Mas falta talvez um jogador mais assim, que pode talvez ser o Pedro do Flamengo, pode ser o Richarlison. Falta um pouco mais nas laterais. Apesar de que o Wesley é um jogador muito promissor, que eu talvez seja esse cara.
Vamos ver esse Douglas Santos também. Então assim, mas o problema do Brasil nunca foi jogador. O problema do Brasil, de verdade, eu não sei o que aconteceu lá dentro. Mas tava com um clima de merda. Basicamente, parecia que os jogadores estavam num cemitério, num velório jogando futebol. Era um time, antes do Ancelotti, totalmente perdido dentro de campo. Jogadores sem nenhuma confiança. Então, assim, cara, o Brasil chegou no mais fundo que se pode chegar num buraco. Ainda mais pra um time da qualidade da seleção brasileira. O Brasil tava no fundo do poço. Era literalmente clima de velório. Assim, todos os jogadores mortos dentro de campo, uma pressão absurda. Não tem muito o que dizer. O Brasil tava no fundo do poço antes do Ancelotti. A gente já viu na primeira data FIFA, ele já começou a arrumar um pouco a casa. E hoje, pelo menos, qual que pra mim foi a grande melhora? O Brasil parece que já tá com um clima mais leve. Até por isso que a capa do vídeo vai estar aí. O Brasil volta a sorrir. Porque a gente viu os jogadores conseguindo se divertir dentro de campo, com uma liberdade ofensiva, correndo, um time se esforçando, um time com intensidade. Não parecia que eram 11 jogadores mortos ou perdidos dentro de campo. Parecia um time que sabia o que quer fazer, um time com um pouco mais de confiança. Então, assim, eu acho que essa é a grande diferença. Porque quem fala que o Ancelotti não entende tática é burro. É um imbecil quem fala isso. Apesar dele não ser o maior Guardiola, esses caras assim que tática, tática, tática. Mas o Ancelotti é bom também. Só que qual que é a principal característica do Ancelotti? Todo mundo conhece ele como paizão, não é isso? Então, ele tá sendo o paizão da seleção. A gente tá vendo um Brasil muito mais confortável, muito mais confiante. E que tá começando a voltar a jogar futebol, tá voltando a sorrir. Eu não acho que o Brasil esteja, meu Deus, agora é só alegria. Porque, obviamente, se o Brasil fizer 2 partidas ruins a partir de agora, próxima data FIFA, perde os 2 jogos, já vai voltar a pressão, já vai voltar aquele clima ruim. Vai acontecer isso. Mas a gente já viu os jogadores mais leves dentro de campo. A gente já viu um time antes, e nem aquele 4-1 contra a Argentina, não era a seleção brasileira com 11 bons ou muito bons jogadores. Parecia que era um catado de 11 pessoas que nunca se conheceram na vida e estavam com medo da seleção argentina. Então, o mais importante é que a gente tá vendo uma seleção que tá voltando a curtir jogar futebol. Uma seleção que tá mais unida, com menos pressão, uma seleção mais leve. E daí que também veio o título desse vídeo, que é o Brasil voltou a fazer o fácil ser fácil. Porque a grande verdade, gente, essa seleção do Chile é muito ruim. Assim, essa seleção do Chile, 17 jogos, fez 10 pontos, ó, só derrota, tem um empate aqui. 27 gols sofridos, 9 marcados em 17 jogos. Último colocado. A seleção do Chile é muito ruim. Essa é a verdade. Então, assim, também não é como se o Brasil, meu Deus, agora vamos ganhar o Hexa, o Brasil vai ser campeão da Copa do Mundo. Talvez seja, né? Mas não é isso. A seleção do Chile é muito ruim. Mas antes do Ancelotti, o Brasil passava sufoco com qualquer time. Podia. É igual o Manchester United contra o Greensvintal lá da terceira, quarta divisão da Inglaterra. O Brasil tava apanhando de qualquer um. Ou vencia de 1-0 com um gol sem querer, que nem sabe como fez, no sufoco. Então o Brasil é importante. Foi um jogo fácil. Não é como se o Brasil tivesse, meu Deus, é o melhor time do mundo. Não, o Brasil pegou um time muito ruim. Mas pegou um time ruim e soube aproveitar. O Brasil jogou bem. O Brasil criou chances, foi pra cima, não se acovardou, não parecia bando de zumbis dentro de campo. Então, cara, a gente vê uma nova aura na seleção, a gente vê jogadores voltando a curtir jogar futebol. E essa é a parte mais importante. E é o que eu quero dizer, porque agora eu quero falar um pouco individualmente dos jogadores. Assim, o Martinelli foi o único jogador da seleção que me decepcionou um pouco. Acho que ele podia ter feito mais, sumiu muito dentro de campo, não gostei da partida do Martinelli, jogou mal. Martinelli, que de verdade é um belo ponta, mas que desde a temporada 22-23, que foi o auge dele, eu sinto que ele decaiu um pouco, sabe? Eu esperava mais do Martinelli. Eu ainda acho que ele pode voltar a ser um grande ponta na Europa, mas Martinelli pra mim tá devendo um pouco. Mas de resto, eu acho que todo mundo jogou bem. Não tem como falar mal. Gostei muito do Estevão. Acho que o Estevão
Assim, cara, é um grande talento da seleção brasileira. Não sei se tem que ser titular ou não, até porque eu tô falando, cara, ele jogou bem contra o Chile, jogou bem contra um time muito fraco. Então não quer dizer que, jogou bem, tem que ser titular. Não. Mas foi bom, eu gostei do Estevão, acho que ele é um dos jogadores que mais representa o que eu falei. A gente viu o Estevão arriscando, indo pra cima, com personalidade, eu gostei dele. Bruno Guimarães fez uma partida do grande volante camisa 8 que ele é, porque ele é muito criticado na seleção brasileira, mas o Bruno Guimarães é um grande jogador na Europa e que poderia sim estar em vários dos melhores times do mundo. Falo de City, Real Madrid, Bayern. Bruno Guimarães tem nível pra jogar quase qualquer time do mundo. Então, assim, grande jogador. E hoje fez uma grande partida. No caso, ontem, né? Eu tô fazendo agora na sexta o vídeo. Mas o que eu queria falar, principalmente, o João Pedro foi bem também, mas o Douglas Santos e do Luiz Henrique. Primeiro, o Luiz Henrique. Cara, jogou muita bola. Talvez ele, na minha opinião, o melhor da partida era até o Estevão, mas eu acho que o Luiz Henrique foi até melhor que o Estevão quando ele entrou, mesmo tendo menos tempo. Só que o Luiz Henrique, antes da convocação, antes desse jogo, era um jogador que eu não queria muito na seleção. Porque eu acho ele bom jogador, mas o Brasil, se tem dificuldade nas laterais, o Brasil tem muita ponta de qualidade. Mas o Luiz Henrique jogou tão bem essa partida que eu acho que ele já merece ser convocado para a próxima data FIFA. Não tô falando que ele tem que ir para a Copa do Mundo, mas é um jogador que eu quero continuar de olho. Gostei muito da partida dele. Obviamente, pegou um Chile cansado, pegou um Chile que depois, principalmente o segundo gol, que foi uma jogadaça do Luiz Henrique, um Chile que se abriu mais, teve mais espaço, mas foi muito bem o Luiz Henrique. E esse Douglas Santos, cara, eu não conheço ele. Não sei se ele tem nível para a seleção brasileira ou não, mas fez um bom jogo contra o Chile. Obviamente, pegou um time muito fraco. O Chile, ofensivamente, não fez nada. Um time muito fraco ofensivamente. Então, defensivamente, todo mundo do Brasil foi bem, porque o Chile não cria nada, é um time muito pobre. E ofensivamente ele foi ok, né? No caso, ele jogou mais preso, mas participou do primeiro gol, foi importante. Foi uma boa partida, eu acho que é um jogador para ficar de olho, mas que a gente não pode tirar conclusões por conta que jogou bem contra o Chile. Porque assim, que nem outro jogador que eu tenho uma visão parecida é esse Alexandre Ribeiro, né, zagueiro. Cara, jogou muito bem a data FIFA passada. Só que assim, cara, ele jogou muito bem contra quais times que foram mesmo? Acho que foi Equador e Paraguai. Dois times que ofensivamente são horrorosos. Então, é um zagueiro que jogou bem contra times que não têm armas ofensivas. Então, obviamente, ainda bem que ele jogou bem, né? Se ele jogasse mal, daí, meu Deus. Mas, então, obviamente, a vida dele foi muito facilitada. Então, assim, esses são jogadores que eu não conheço muito bem. O Luiz Henrique até mais, né? Mas, tipo, o Douglas Santos, eu não conheço. Mas jogou bem contra o time fraco. Ainda bem que jogou bem, né? Ainda bem. Só que não dá pra você ter noção do nível dele, porque ele pegou um time muito ruim. Então, assim, mas é um jogador pra ficar de olho. Eu quero ver mais dele. Desses jogadores. Então, acho que principalmente isso. Acho que tem mais ninguém que eu quero falar aqui, não. Mas uma boa partida do Brasil. Obviamente, o Brasil enfrentou um Chile que eu já disse. Muito ruim o Chile. A gente tá falando ontem na transmissão, né? Eu tava assistindo o jogo. Os comentaristas estavam falando. Cara, o Chile é a pior campanha da história do Chile nesse formato de eliminatórias. Se eu não me engano, eles falaram que só 6 jogadores da última convocação foram mantidos nessa. Então, é um catálogo de um time que está sendo montado agora. Então, o Brasil teve um adversário muito fácil. E é o que eu disse, pelo menos fez o fácil ser fácil, porque o Brasil estava tropeçando em si mesmo. O Brasil estava tendo dificuldade contra as seleções fracas. Hoje, pegou uma seleção fraca e jogou bem. Isso é importante. Mas não quer dizer que está pronto para enfrentar uma Argentina, enfrentar uma França, uma Inglaterra. Não quer dizer que não tá também, mas esse jogo não é parâmetro pra você ver o nível da seleção. O que você pode ver é que o Brasil, conta agora, enfrentou uma seleção ruim e passou por cima. Isso é importante, porque antes estava jogando mal. Só que assim, então você tá dizendo que jogar contra o Chile não vale de nada? Não. Sabe por quê? Porque o que eu disse, a seleção brasileira estava quebrada de confiança. A seleção brasileira, cara, jogadores chegavam na seleção, jogadores pareciam literalmente zumbis, pareciam mortos dentro de campo, pareciam que estavam com medo de jogar, a pressão estava muito grande. Então é importante pro Brasil, nesse começo do Ancelotti, pegar as seleções fracas
A grande verdade é que o Brasil estava precisando vencer de qualquer jeito. Não importa quem, o Brasil precisava vencer para tirar um pouco da pressão interna e externa e começar a jogar mais tranquilo e começar a evoluir o trabalho. Então, o Brasil, ainda bem que nesse comecinho de trabalho tá pegando seleções fracas, porque o Brasil precisa vencer para pegar confiança. E isso está acontecendo. Esse é o importante nesse momento. Mas ganhar do Chile não quer dizer que está pronto para enfrentar as melhores seleções do mundo. Mas, muito boa partida do Brasil. Defensivamente, o Chile quase não agrediu o Brasil, né? O Brasil muito sólido e o Chile muito ruim. Então, uma partida boa ofensivamente, não achei espetacular, mas muito boa. Então, ótimo jogo. E só para finalizar a parte tática, que eu queria comentar, ontem, né, o Brasil, na fase ofensiva, jogou basicamente assim, num 3-2-5. Foi com Marquinhos, Gabriel Magalhães e muitas vezes o Douglas Santos jogando quase como um terceiro zagueiro. No primeiro gol, ele atacou, né? Ele foi pra cima, mas muito preso o Douglas Santos, muito mais aqui. Casemiro e o Bruno Guimarães muito mais lado a lado, ó, fazendo essa dupla de volantes. Com o Casemiro, em alguns momentos, ficando mais preso e o Bruno Guimarães subindo, mas muitas vezes eles lado a lado. Só que o Bruno Guimarães ainda tinha uma liberdade pra subir mais. E no ataque a gente viu, né? O Martinelli pela esquerda, o Rafinha e o Estevão mais centralizados e o Wesley quase como um ponta direita. Às vezes, né, o Estevão vinha um pouco mais pra cá e o Wesley ficava um pouco mais na contenção, mas o Wesley quase como ponta direita. E o João Pedro como falso 9, né? O que eu quero dizer dessa parte tática? Primeiro, mostrar o que o Brasil fez, queria mostrar pra vocês. Mas segundo, porque a gente critica muito as laterais do Brasil. Wesley é um cara interessante. Esse Douglas Santos eu não conheço. E eu não vou avaliar ele porque jogou contra um time muito fraco do Chile. Então eu não vou avaliar ele por causa desse jogo. Felizmente jogou bem. Mas assim, se for pro Ancelotti usar essa formação, porque pode ser que o Ancelotti tenha usado isso daqui só contra o Chile porque sabia que o Chile ia se defender porque não tem qualidade. Então pode ser que ele tenha usado isso só por conta que o Chile ia se defender. Mas se esse daqui for um padrão que o Ancelotti queira manter, talvez, e o Douglas Santos não corresponder à altura, talvez seja bom, sabe o quê? Colocar um zagueiro aqui. O que o Brasil poderia fazer? Testar. É que o Beraldo, eu acho que tem jogadores melhores que o Beraldo, mas não sei. O próprio Alexandre Ribeiro como lateral. Gabriel Magalhães, talvez, como lateral, para ficar mais preso e fazer essa linha de 3. Talvez o Murilo como lateral aqui, poderia fazer isso. Se você bota o Gabriel Magalhães como lateral, você poderia colocar o Bremer como zagueiro centralizado, ou puxar o Marquinhos como zagueiro centralizado. E se o Militão voltar a jogar bem, né, porque ele tá voltando de 2 lesões de joelho, se o Militão voltar a jogar bem, botar ele como zagueiro pela direita. Então, se a ideia for usar um cara mais preso aqui, talvez você possa usar um zagueiro ali. E daí você deixar o Wesley com mais liberdade ainda para ir para cima. E por que colocar um zagueiro pode ser bom? Porque hoje o Martinelli nem jogou tão bem, mas ele também não arriscou muito, não perdeu muitas bolas. Mas o titular da ponta esquerda é o Vinícius Júnior, que é um jogador que vai pra cima, arrisca muito, acerta muito, mas erra muito, perde muito a posse de bola. Então você pode colocar um zagueiro pra você deixar o Vinícius Júnior atacar como ele quer e você botar um zagueiro pra fazer a contenção, pra proteger de contra-ataques. Você pode, pra manter o equilíbrio do time, se o Ancelotti quiser usar esse esquema tático, eu acho que ele poderia testar um zagueiro na lateral esquerda. Eu acho que seria uma boa ideia. Obviamente, vai que o Douglas Santos começa a jogar muito e vira titular absoluto, tudo bem. Mas eu acho que poderia ser uma variação pensando nesse esquema que o Ancelotti usou contra o Chile. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscrevam, deixem o like, compartilhem e comentem. Valeu!